Já tá ficando recorrente falar de Batman aqui no canal. Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui e hoje a gente vai falar sobre A Locked Room Mystery, ou O Mistério da Sala Trancada, que é uma historinha curta que eu encontrei. Na verdade, o Otávio Aragão me mandou o link pro blog do Kyle Baker, que é um ilustrador que já trabalhou pra Marvel, pra DC, pra Vertigo, enfim. E esse cara tem um blog, ele posta algumas coisas de vez em quando, e ele postou uma historinha curtinha do Batman nesse blog, e essa história é tão incrível que vale a pena dissecar só ela. Então se você não conhece essa história ainda ou não conhece o Kyle Baker, eu vou botar aqui embaixo na descrição o link para você ir no blog dele. O nome do blog é The Most Important Stuff in the Universe, tipo, as coisas mais importantes do universo. É sensacional. Então, corre lá no blog dele, lê o quadrinho, é 5 minutos, cara, é ridículo de ler, porque a partir de agora eu vou falar de spoilers da história. Se você quer ler a história primeiro, eu recomendo que você leia, para o vídeo, vai ali ler, e depois volta aqui. Infelizmente está em inglês, mas se você lê inglês, vá lá, e se não, foca aqui que eu vou falar bastante da história. Partindo do princípio que você que continua aqui já leu a história, vamos falar sobre como essa história explode cabeças, sério. E é incrível como o Kyle Baker conseguiu fazer uma história tão curtinha, que fala tanto, que diz tanto sobre tantas coisas. E esse quadrinho, cara, pra mim ele caiu como uma luva, porque ele é uma síntese de 3 vídeos que tem aqui no canal. Aquele sobre Batman e a escala de poder, que eu vou deixar em todos os lugares aí o link aqui pra ele, que inclusive é sobre o próprio Batman, né? O outro vídeo sobre você ser um produto do seu tempo, que saiu na semana passada, que eu também recomendo que você assista. E o outro que é o consumir entretenimento de forma crítica, porque esse quadrinho aqui você pode ler como uma tirinha simplesmente, mas ele é uma crítica fortíssima a várias coisas de como o mercado de quadrinho funciona hoje em dia. Então vamos lá, quem leu a história viu que, na verdade, ele resolveu o crime com um computador. Então, o primeiro problema que a gente encontra nesse quadrinho é o seguinte: o Batman era conhecido, sempre foi conhecido como o maior detetive de todos, né? Então ele resolvia qualquer crime, tá? Um cara que, pô, Sherlock Holmes da nova geração, tá ligado? E aí, hoje em dia, ele tem um monte de gadgets, porque hoje em dia a gente vive num outro mundo que não é onde ele foi criado, né, décadas atrás. Então ele tem um monte de gadgets, ele tem um monte de computadores e celulares e dados que ele consegue cruzar e tal, aqui na Batcaverna. Então ele não precisa mais fazer investigação como se era feita antigamente. Ele simplesmente chega e fala: não, computador, cruza isso, isso, isso. E aí é engraçado porque o mistério é uma sala trancada. Como que mataram um cara com uma sala trancada? Isso, quando o Batman foi criado, seria uma digna história de detetive, tá ligado? Alguém tem que descobrir o cara entrou pelo duto de ventilação, ou ele, sei lá, fez alguma... Cara, ninguém sabe, sacou? Ia ser realmente uma história interessante, seria ter curiosidade de descobrir. Mas aqui, como o Batman vive num universo onde tem deuses e onde tem mutantes e criaturas alienígenas e superpoderes absurdos, ele, cara, não é um mistério pra ele, porque ele, cara, olha só, alguém consegue atravessar a parede, alguém teletransporta, então assim, alguém das pessoas fez isso, cara. Se tá tudo trancado, alguém teletransportou pra dentro, ou alguém entra na sua parede. Então, assim, só procurar quem consegue fazer isso no universo. Tem um database de todo mundo que tá, né, todos os vilões. Então, só tipo, pronto, resolvi. Então, assim, além dele resolver de uma forma estúpida o crime, porque ele só apontou pro computador a parada, e deu pro Gordon, tipo assim, agora seus suspeitos estão aí, ele não procurou criminosos nem nada, ele procurou super vilões, porque ele sabe que esse tipo de crime não seria possível humanamente. Alguém tem um superpoder pra fazer isso. E não é da alçada dele mais, tá ligado? Mas o pior não é isso. O pior é que, depois de resolvido o crime, o cara morreu, né? A vítima. Ele vira e fala: computador, procure alguém que tenha condição de voltar no tempo, ou então de ressuscitar os mortos e tal. E a cena seguinte é o cara vivo. Ou seja, ele ressuscitou o maluco que morreu, cara. Toda a tensão da história caiu a ladeira abaixo, sacou? Porque morrer não importa mais. Porque no mundo que o Batman vive hoje em dia, no mundo do universo da DC, morrer não importa mais, porque todo mundo volta, porque você tem superpoderes que voltam no tempo, que você salva, muda o espaço-tempo. Então, assim, os poderes do Batman não servem pra mais nada, tá ligado? Ele não se encaixa mais nesse mundo. E é isso que eu falo sobre o problema de escala naquele vídeo do Batman. Que o Batman tá sobrando ali, tá ligado? Ele não fez nada, ele simplesmente pegou pessoas que poderiam resolver a situação pra ele, melhor do que ele, porque ele nunca poderia voltar o cara à vida, tá ligado? Mas pessoas no universo que tem o Superman podem, tá ligado? Então, ele resolveu, fim. E isso é legal porque aquilo que eu falei naquele vídeo sobre como você é feito pelo seu tempo, repara como o Batman, quando foi criado, não era assim. Porque não tinha esse contexto.
Ele não tava num contexto de alienígenas superpoderosos que destroem universos, tá ligado? Ele tava num contexto de Gotham City prendendo criminosos. Então, o mundo ao redor do Batman mudou. Logo, o Batman mudou. Logo, o jeito como autores escrevem o Batman mudou. Então, esse quadrinho é um exemplo claro disso, é uma crítica a isso, é uma crítica a um universo em que o Batman está inserido, tá ligado? Porque num mundo onde você pode voltar no tempo, onde você pode atravessar paredes, teletransportar, ressuscitar pessoas, de que serve um detetive? Tá entendendo? Além disso, ele levanta questões como, por exemplo, conflitos que a gente tinha antigamente, por exemplo, um crime para solucionar numa história. Há 50 anos atrás, você lê uma história sobre um crime insolucionável, seria super interessante. Agora, por que eu vou querer ler sobre isso se eu posso simplesmente falar para dentro? Tá entendendo? Usar os superpoderes bizarros que existem hoje em dia, não que não existissem antes, mas assim, que se banalizaram, que todo mundo conhece hoje em dia, todo mundo sabe que tem gente no universo quadrinístico que consegue fazer essas coisas. Então, não tem mais stakes, tá ligado? Nada pesa mais. Porque se eu posso voltar dos mortos, se eu posso fazer tudo isso que ele citou, pra que eu vou me importar? Sacou? E pra contextualizar, com o último vídeo que eu citei, do consumir entretenimento com olhar crítico, você podia ter lido esse quadrinho e simplesmente achado engraçado. Mas é importante você ler isso e identificar que isso é uma crítica. Não necessariamente reclamando, né? Mas ele está apontando para essas questões e aí cabe ao leitor identificar se isso é bom, se isso é ruim, ou se ninguém sabe. Isso não necessariamente tem que ser bom ou ruim, mas tá diferente. Então a gente tem que levar isso em consideração, tem que pensar sobre isso, sacou? Que mudou, que o Batman mudou, que o mundo onde o Batman tá mudou, que o mundo onde os leitores de Batman hoje em dia moram mudou. Então as questões que os quadrinhos do Batman abordam hoje em dia não são mais as mesmas que eram abordadas naquela época, entendeu? E além de tudo isso, o Kyle Baker é tão genial que ele ainda levanta a questão de ele ser mascarado, sacou? De que não tem confiança nele, o policial fala que não, mas por que ele usa máscara e tal? Ele tá fora da lei, ele não tem coragem de mostrar a cara. Então é um debate que existia antigamente, inclusive, essa é outra questão, ele existia antigamente, você ser mascarado, e ele existe hoje. Mas é totalmente diferente como se aborda isso hoje, entendeu? Porque hoje existe uma outra questão de ser mascarado, de você não mostrar a cara. Por exemplo, Black Bloc hoje, que é uma questão que não existia naquela época, não dessa forma, né? Existia de forma diferente. Então, é aquela parada, você tem contextos diferentes que influenciam na obra. Então você lê um quadrinho do Batman que foi escrito há 50 anos atrás, hoje vai ser diferente, porque a sua interpretação daquele texto vai ser diferente da interpretação que tinham naquela época. Então é preciso você avaliar obras de arte ou críticas sociais ou até textos, documentos com um contexto histórico. Você precisa saber quando aquilo foi escrito, em que situação, em qual lugar, qual contexto histórico-social aquela obra de arte ou aquela peça de entretenimento foi escrito, foi pensada. Para que público ela foi pensada? Minha cabeça explodiu com esse quadrinho. Eu achei incrível. Eu vou agora acompanhar o Kyle Baker porque eu achei isso sensacional. E eu espero fazer esse tipo de crítica nos meus quadrinhos no futuro. Eu quero fazer as pessoas pensarem. E esse quadrinho me fez pensar como eu não pensava há muito tempo lendo alguma coisa. Então, por mais quadrinhos como esse. É isso, galera. Lembrando que o Inktober tá rolando ainda, tá quase acabando, né? Eu espero que vocês estejam indo bem no Inktober. O meu caderno tá aqui, ó. Tá bem preenchido já, cheio de coisa. Então, se você não está acompanhando o que eu estou fazendo no Inktober, vai no meu Instagram, ou no meu Facebook, ou no meu Twitter. Eu posto desenhos todo dia, né? Se você também está participando do Inktober, manda pra mim, eu quero ver como é que a galera está fazendo, o que a galera está fazendo, porque essa troca de ideias é muito legal. Dito isso, curte, comenta, compartilha, se inscreve, essas coisas de internet todo mundo já sabe. Estou tentando falar isso mais devagar agora para ver se a galera realmente curte, comenta, compartilha e se inscreve. Fazer o canal crescer, né? Já bateu 2.500, então a gente tem que ir, né, rumo aos 3.000 inscritos. E no mais, aquele abraço. Valeu!